Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018, e hoje o Jornal Abre Aspas recebe a deputada estadual eleita pelo PSL, Letícia Aguiar, que obteve 70.909 votos nessas eleições. Aqui comigo nos estúdios, me auxiliando nessa entrevista, o jornalista José Guilherme Ferreira e o comentarista Dr. Sebastião Domingues. Deputada, muito bom dia, obrigado pela presença e parabéns, pela vitória. Seja bem-vinda aqui à SP Rio Mais. Bom dia, Rodrigo, bom dia, José Guilherme, Sebastião, bom dia aí a todos os nossos ouvintes e telespectadores, aí, os internautas. Obrigada aí novamente pelo convite de retornar agora, vim como pré-candidata e agora estou retornando como deputada eleita, representando aqui não apenas a nossa querida e amada São José dos Campos, mas também todo o estado de São Paulo. Queria começar perguntando como é que você analisa toda a sua campanha, essas eleições de um modo geral, porque a gente teve a imprensa vem colocando como a onda Bolsonaro, e de fato o Jair Bolsonaro ele conseguiu levar muitos deputados, enfim, até mesmo um senador para nessas eleições. Como é que você analisa? Você fez uma campanha também com bastante propostas aqui para a região, também, mas teve também esse fator do Bolsonaro. Isso foi um conjunto de fatores que te leva hoje à Câmara, à Assembleia Legislativa de São Paulo? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que foi uma somatória, um conjunto aí de esforços que me levaram a estar eleita, como a única deputada estadual do PSL do Vale do Paraíba, E isso muito me honra, porque nós fizemos... Muita gente fala assim, poxa, mas de onde surgiu a Letícia? Quem é a Letícia? E, na verdade, já estou aí nessa batalha, já tenho aí 4 anos, me levantei para a política, já tenho aproximadamente 4 anos, quando eu conheci o Bolsonaro e vi nele uma referência de transparência, de política limpa, honesta. Eu falei, poxa vida, esse cara me representa. E aí fui conhecê-lo e aí começamos um trabalho aqui na nossa região, representando voluntariamente a família Bolsonaro. E aí começamos a defender as pautas que nós carregamos do conservadorismo, do combate à corrupção, de ensino público de qualidade, enfim. E as pessoas foram acompanhando o meu trabalho, aí, principalmente pelas redes sociais, e as pessoas foram vendo que, poxa, a Letícia tem um histórico positivo aí junto à família Bolsonaro. Não apareceu agora, apesar de ter essa onda. Além do uso das redes sociais, que outro tipo de ação vocês fizeram para conquistar tanta gente assim, aqui na região? Olha, eu acho assim, a rede social, de fato, ela foi muito importante. Eu fui candidata a vereadora em 2016, isso também me deu uma notoriedade maior dentro da cidade. Não me elegi, fiquei na suplência e vi agora como candidata a deputada estadual. E aí conseguimos nos eleger. Mas eu acho que todas as pautas que a gente defendeu aqui, a caminhada da família, que eu já faço há 4 anos aqui na cidade, junto com o Anderson Senna, que é idealizador da caminhada em defesa da família, já fazemos isso há 4 anos, inclusive agora, dia 1º de dezembro, vai ser a 4ª edição, conseguimos, inclusive, que virasse lei no nosso município, Lei 266/2015, e as pautas que a gente defende contra a ideologia de gênero, contra o marxismo cultural, a favor da escola sem partido, a favor da segurança pública, a favor, combatendo a corrupção por uma política limpa, honesta, íntegra, família, vida, que isso é bastante a base do meu trabalho, da minha essência mesmo, de pessoa, de caráter. Então, eu acho que isso tudo, somando a onda bolsonariana, de estar no partido certo, estar com a pessoa certa, e também muitos voluntários, muitas pessoas nos ajudaram. Temos um grupo de direita, mulheres conservadoras. Essa mulherada deu gás na campanha, fez toda a diferença. Eu não tive gente contratada, são pessoas voluntárias que me ajudaram na campanha. Nós recusamos o fundo partidário, não tive dinheiro público na minha campanha, nem R$1, R$0. Então, fizemos uma campanha realmente muito enxuta e muito mesmo na sola de sapato, trabalhando, falando com as pessoas, viajando. Eu tive muito foto também de fora aqui da minha região, lá da região de Ribeirão Preto, o que comprova que a gente rodou e trabalhou muito para estar eleito. Qual a sua perspectiva, qual a sua expectativa, na verdade, qual a expectativa sua de ano que vem estar na Assembleia Legislativa e defender essas pautas que você tem aí de família, de vida, diante de um cenário que está mudando, mas ainda tem uma política ainda antiga, vamos dizer assim, uma velha política ainda presente. Qual que é a sua expectativa? A expectativa, Rodrigo, é a gente realmente enterrar a velha política de vez. As pessoas não aguentam mais, não se sentem representadas por essas pessoas que se corrompem, que se vendem,
para dentro do sistema corrupto político. E a gente fez uma bancada muito forte de deputados estaduais na Assembleia, né? A nossa maior bancada hoje na Assembleia será do PSL. São 15 deputados estaduais eleitos. Nós tínhamos 0 deputados do PSL e agora temos 15, né? Isso demonstra que estamos muito fortes. Eu estou bastante alinhada também a Janaína Pascoal, minha nova colega aí de trabalho, que também tem os mesmos valores que eu carrego, né, de vida, de família, de conservadorismo e de ser uma grande combatente da corrupção, né? Então, acho que vai ser um processo realmente, mas essa onda bolsonariana, essa onda conservadora, está demonstrando que as pessoas estão procurando e buscando por isso. O candidato tucano, João Dória, foi eleito governador. Sim. Né? Colando a sua imagem à de Bolsonaro, principalmente na reta final da campanha, né? Oficialmente, o PSL não apoiou o Bolsonaro. Algumas lideranças apoiaram. Não apoiou o Dória. Não apoiou o Dória, desculpa. Como a senhora vai agir em relação ao governador tucano? Olha, assim, nós temos... o deputado estadual ele tem algumas funções. Uma delas é fiscalizar o governo do Estado e trabalhar em conjunto, né, com o governo do Estado. Eu falo sempre que serei uma funcionária do povo, né? Então, eu tenho que trabalhar para trazer as demandas para a população. O que eu não estiver de acordo com o governador, eu vou me posicionar. O que for importante trazer para o nosso estado de São Paulo, eu vou me posicionar, trabalhar em conjunto. Inclusive, acho que foi ontem, ele deu uma declaração, né, que vai estar bastante realmente alinhado às pautas do Bolsonaro. Ele parece que ele está realmente caminhando muito para essa ala da direita, do conservadorismo, da segurança pública, de valorizar os nossos policiais, coisa que era uma crítica constante ao PSDB no estado de São Paulo, né, que abandonou os nossos policiais. Então, eu entendo que ele vai ser um grande parceiro. E, quando não for, a gente se posiciona. Agora, a bancada já tem uma posição? Já tem uma posição unitária em relação a... Não, ainda não. A gente está... Já se reuniu? Não, inclusive, hoje nós teremos uma reunião lá na Assembleia Legislativa, né, com a bancada do PSL, onde a gente já vai alinhando algumas demandas aí, mas, por enquanto, não tem nenhuma posição oficial. A senhora se alinha ou se identifica com alguma corrente religiosa? Sim, cristã. Mas tem alguma igreja que a senhora frequenta? Eu sou católica, né? Católica, vivo bastante a minha fé cristã, a minha essência, inclusive. Eu sempre falei isso, inclusive, na campanha, que a política que eu exerço é alicerçada na fé cristã, né? Frequentei durante muitos anos a Paróquia Espírito Santo, a Paróquia São Bento, ali no Morumbi também, né? Mas eu, inclusive, quando eu vou em qualquer lugar, eu sempre vou visitar a igreja de qualquer cidade, porque para mim é importante, né, estar nesses locais. Mas eu sou da Igreja Católica, mas eu tive muito apoio dos nossos irmãos evangélicos, que nos abraçaram, e assim como abraçaram o Jair Bolsonaro também, entendendo que nós precisamos, antes de uma crise econômica, nós vivemos uma crise moral e esses valores eles precisam ser resgatados. É uma das preocupações das cidades do Vale, é que, efetivamente, a gente acabou perdendo representação nas duas câmaras, né? E devido até pela onda bolsonarista, porque levou muitos candidatos pelo voto de legenda. Não é o seu caso, porque você teve, efetivamente, uma excelente votação, foi por meios próprios, além do Bolsonaro, mas tem o mérito maior é seu, porque você não consegue 70 mil votos da noite para o dia, como você mesmo disse, né? Mas só queria pedir um favor para você, que é lembrar que o deputado tem direito a verbas que ele pode destinar às instituições do Vale do Paraíba, né? Então, o GAC, a Santa Casa, as Santas Casas das outras cidades, quer dizer, você não se esqueça de olhar para fazer a destinação dessas verbas para as entidades que precisam e estão preocupadas com isso. Sem dúvida. Esse é um trabalho que a gente já faz, mesmo sem antes de estar eleita. Inclusive, eu fiz uma dobrada com alguns federais, né, que foi o Eduardo Bolsonaro, o Júnior Bozella e o Coronel Tadeu, né? Então, a gente vai ter 3 federais também para trazer recursos para a nossa região. E antes mesmo de estar eleita, eu já tinha trazido alguns recursos junto ao Eduardo Bolsonaro para a segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, COI, Santa Casa de Ubatuba, R$1 milhão, né? Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto, R$500 mil, para defesa e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, R$150 mil. Então, assim, isso é um trabalho que a gente já fazia antes mesmo de estar eleito. Tanto é que muita gente fala, Letícia é vereadora sem mandato, porque mesmo após a eleição eu continuei trabalhando, né, e fazendo a minha parte. Então, eu acredito que agora, com o mandato em mãos de deputado e com as minhas dobradas federais todas eleitas, a gente
gente vai conseguir trazer ainda mais recursos. Inclusive, visitei o GAC, né, dias após a eleição. Agora, segunda-feira, eu visitei o GAIA, que é uma instituição que cuida de crianças autistas, que nunca recebeu nenhuma ajuda, nenhuma emenda parlamentar, né, e eu fui lá conhecer, porque é uma causa que realmente toca o meu coração, a causa dos autistas, né, que merece uma atenção, um respaldo maior. E assim por diante. Vou visitar o Pio 12 também em breve. A gente precisa render esforço, trabalhar, como eu sempre falo, para que a gente possa atender a demanda da população, e saúde, sem dúvida nenhuma, é uma grande prioridade. Qual seria sua primeira ação como deputada eleita? Deputada ao tomar posse? A posse vai ser em março, dia 15 de março, é a nossa posse. E aí a gente vai começar a integrar as comissões, as frentes parlamentares, né? Eu vou levar para dentro do meu mandato, eu me preocupo muito em fazer um mandato produtivo, né? As pessoas me conheceram como a vereadora sem mandato, aquela que trabalha, que não descansa, e, de fato, após as eleições, eu não descansei nem um dia sequer, fazendo muitas visitas, conhecendo as pessoas, reuniões, né? E eu acho que é importante para a gente chegar já na Assembleia Legislativa, já estar ali, né, afiado, para a gente começar um trabalho bastante produtivo e participando com a população, né? Uma das grandes pautas que a gente traz são os colégios públicos administrados pela Polícia Militar, que eu quero trazer para São Paulo, que ainda não existe nenhum colégio com esse modelo de ensino, que é um modelo de ensino que funciona, que valoriza o professor e que gabarita os nossos estudantes, né? Estudante não tem que ser militante, ele tem que se formar profissional para o mundo, né? Essa é a nossa grande preocupação, ensino público de qualidade. A questão do empreendedorismo, do setor do mercado imobiliário, que foi aí, né, decaindo esses anos atrás, o setor do agronegócio. Então, isso tudo vai ser pautas para a gente trabalhar dentro da Assembleia Legislativa. Ainda é muito precoce eu falar, olha, vai ser assim, vai ser assado, eu preciso ainda conhecer melhor a casa, entender regimento interno, tal, para a gente poder ter ações efetivas. Mas essas são as minhas pautas aí principais de trabalho. Letícia, a gente já tem algumas participações aqui. Aliás, eu quero agradecer a você que nos acompanha tanto pelo Facebook da SP Rio Mais, como também pelo Facebook do Jornal Vale. E lembrando também que você acessando o sprriomais.com.br, lá também a entrevista para você acessar e acompanhar com áudio e vídeo, né? Tanto que pelo aplicativo da rádio também a pessoa também pode acompanhar através do áudio. Várias formas aí da gente chegar até o telespectador, até o ouvinte e internauta. E tem uma participação do Washington Caetano, ele, acho que, se eu não me engano, é daqui de São José dos Campos, ele falando da morte da Rayane, a gente acompanhando esse caso realmente dramático lá de Mogi das Cruzes, enfim, que ela saiu de uma festa, acabou ficando desaparecida, o corpo dela acabou sendo encontrado. E uma das pautas fortes de Jair Bolsonaro e também do próprio PSL, de vários candidatos, é com relação à segurança. Queria que você falasse um pouquinho mais, se você acompanhou esse caso, qual é a sua análise sobre esse caso específico, mas falando de um modo geral da segurança pública aqui na nossa região, o que pode ser feito para melhorar a situação aqui? A segurança pública é uma das grandes preocupações do país, né? As pessoas estão preocupadas, a gente tem medo hoje de parar no semáforo, os nossos filhos saem de casa, a gente fica com medo se eles vão retornar são e salvos ou não. Isso é uma preocupação latente no nosso país, no estado de São Paulo também, apesar de nós termos aí o estado de São Paulo ser a melhor polícia, né, do Brasil. E agora, com o Dória entrando, ele já falou, já declarou que vai investir fortemente nas nossas polícias. Não podemos esquecer das nossas guardas municipais, que precisam ser polícia municipal. A meu ver, eles precisam ser um braço forte da Polícia Militar, trabalhando em conjunto para oferecer segurança pública, né, para as pessoas e dar mais liberdade e autonomia para a Guarda Municipal trabalhar. Eu, inclusive, que trabalhei com a Guarda Municipal de São José dos Campos, sei que eles têm o interesse e a vontade de poderem executar ainda mais o trabalho deles com mais eficiência. E a questão da legislação, né, Rodrigo? A gente precisa mudar aí a questão da legislação. Não passa por mim como deputada estadual, mas tem o meu apoio, né, de leis mais severas, mais rígidas, redução de maioridade penal, né? O Jair Bolsonaro já tem projetos aí, quando ainda deputado, né, de promover mais segurança para as mulheres vítimas de violência sexual, estupro, né? A questão da castração química, enfim. É aquela frase célebre que o Jair Bolsonaro fala, que o bandido só respeita o que teme. Então, a gente tem que ter leis severas para realmente o crime não compensar, porque hoje o crime compensa no Brasil, né? Hoje a molecada tem o traficante como uma referência, né? Então a gente tem que mudar esse contexto. Isso passa por leis severas, por segurança pública, mas também passa por ensino público de qualidade, para a gente formar cidadãos
pessoas patriotas, civis, um patriotismo, que tenham valores, né? Que isso a gente possa formar uma nova geração. Muita gente preocupa, nossa, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Mas que filhos nós estamos deixando para o mundo? Essa é uma preocupação também bastante latente no meu trabalho. Acompanhando então aqui a entrevista com a deputada eleita aqui pela nossa região, pelo PSL, Letícia Aguiar. Deputada, uma análise geral agora das eleições presidenciais, nós tivemos aí um cenário bem turbulento, umas eleições bem atípicas durante esse ano de 2018, e eu achei interessante a atitude do próprio presidente eleito agora, Jair Bolsonaro, de assumindo que no fervor, no calor das emoções ali da disputa, mas falou o que não deveria ter falado, enfim, algumas questões que realmente a gente percebeu que foram falas um pouco controversas no quesito do Estado de Direito, da democracia e tudo mais. Mas hoje ele já assumiu isso de rever algumas posições, enfim. Como é que você acredita que vai ser, analisando de uma forma um pouco mais fria, como é que vai ser o governo do Jair Bolsonaro diante de, por exemplo, uma Câmara que tem muitos do Partido dos Trabalhadores, muitos deputados eleitos pelo PT, ou seja, será uma oposição muito forte, sem dúvida nenhuma, né, ao candidato, ao já eleito Jair Bolsonaro. Como é que você analisa a situação toda, diante do ponto de vista também aqui da nossa região, mas percebendo todo esse cenário que a gente viveu e agora a gente, gostando ou não, como eu falei no domingo e como eu falei na segunda-feira, se foi o seu voto ou não, se você votou para o Haddad ou para o Bolsonaro, agora é o Jair Bolsonaro que assume a presidência e vamos, então, acompanhar e desejar sorte a esse presidente eleito. Sim. Mas como é que você analisa toda essa situação? Eu estou muito otimista com o governo Bolsonaro, porque eu sei que ele tem as melhores das boas intenções. Não só ele, como a equipe que ele está aí trazendo para os ministérios e os próprios deputados eleitos, né? Hoje o PSL... No Congresso, ele é a segunda maior bancada, fora os deputados que já estão lá, que foram reeleitos, que não são do PSL, mas que já estão alinhados ao Bolsonaro. Então, eu acredito que essa questão da governabilidade não teremos tanto problema, até porque nós temos o povo do lado do Jair Bolsonaro. Acho que isso faz toda a diferença. A população, né, a imensa maioria da população, apoiando, dando esse respaldo para o governo trabalhar, articular e executar. Ele falou até, inclusive, aí no Jornal Nacional, que ele vai trabalhar para todo mundo. O momento é de união, estamos todos no mesmo barco, né? Se a gente ficar um remando para um lado, outro remando para o outro, ou alguém quiser furar o barco, vai todo mundo afundar. Então a gente tem que ter bom senso, tem que desejar. Quem não votou no Bolsonaro tem que entender que ele vai ser seu presidente de qualquer maneira. Então vamos torcer e vamos ajudá-lo a realizar um bom mandato para que todos saiam ganhando. Essa é a principal motivação que eu vejo. Assim, e eu conhecendo o Jair Bolsonaro, estive com ele na quinta-feira, antes da eleição, na casa dele lá no Rio de Janeiro, e eu vejo quão bem intencionado esse homem está, o quanto ele fala, ele não é o mais capacitado, mas ele tem muita vontade de exercer um excelente mandato e com uma equipe muito bem selecionada para trabalhar junto com ele pelo Brasil, né? Eu acho que realmente vai ser um governo referência, vai deixar legado, vai deixar história, e eu participando dessa história, para mim, muito me honra estar ao lado do Bolsonaro nesse momento histórico do nosso país. Infelizmente, eu acho que, seja quem for o presidente, né, fosse o Bolsonaro, fosse quem fosse, ele vai ter um período muito difícil. Ainda mais tendo na oposição uma oposição que já está se demonstrando raivosa, né? Porque o próprio Haddad não teve o praxe internacional Sim. de cumprimentar o vencedor, né? No dia, né? No dia. Eu disse, então, mas ele não teve essa grandeza. E eu recebi pelo Zap um vídeo do Guilherme Boulos, já incitando a população, quer dizer, o sujeito nem tomou posse, Sim. ele já quer fazer movimentos e tal. Então, quer dizer, então eu realmente acredito que vai ser um governo que vai ter greve toda semana. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, até porque qualquer governante que assumisse teria e vai ter que tomar medidas impopulares, né? Tipo, controle econômico, reforma da Previdência e tal. Corte de gastos, né? Efetivamente, nós atravessamos a pior crise econômica dos últimos 100 anos do país, né? Nós já estamos numa rota de recuperação, mas não vai ser fácil para quem quer que seja. Então, eu acho que realmente as pessoas de bem que querem, que estão no barco para remar, né? E não para fazer buraco, tem que também
trabalhar para que as coisas, para fortalecer Sem dúvida. ações do governo que sejam no sentido de melhorar o país. Mas que não vai ser fácil, não vai ser É um fácil. grande desafio, sem dúvida. É um desafio. Ele sabe disso, ele sabe da tamanha responsabilidade, né, que está sobre as costas dele. Inclusive, nós falamos sobre isso. Né, mas ele está muito convicto de que realmente é uma missão que apareceu na vida dele. Ele, como um cristão assim como eu, uma missão árdua. Não vai ser fácil, mas é isso que a gente precisa, da população do nosso lado, dos deputados todos que foram eleitos realmente engajados, né? E depois a gente vir também nos municípios fazendo essa limpeza para essa base municipal também dar essa sustentação para o governo Bolsonaro. A senhora esteve com ele quando? Quinta-feira passada. Quinta-feira. Como ele está de saúde? Olha, assim, é impressionante. Ele estava muito cansado, exausto dessa batalha de campanha, porque cansa mesmo, né? Levou a facada lá, imagina, mais, né, um motivo para ele estar exausto. Mas, assim, é impressionante como ele, firme, sabe? Firme. Falei, Jair, como é que você está? Ele disse, eu estou bem, estou seguro, estou animado. Falei, está em paz, missão cumprida? Missão cumprida. Isso foi na quinta-feira, alguns dias antes da eleição. E eu sinto que o Jair Bolsonaro está totalmente preparado. A questão da saúde, realmente, assim, para mim, Deus salvou a vida do Jair Bolsonaro, não há dúvida disso, porque o que aconteceu com ele foi realmente muito sério, né? E porque tem uma missão para ele. Então, assim, Jair Bolsonaro está pronto para ser o nosso presidente aí no dia 1º de janeiro e subir a rampa presidencial. Vocês percebem assim, alguma preocupação no sentido de que esse aspecto messiânico que procuram dar para a eleição dele não pode voltar contra, já que ele não vai conseguir resolver os problemas do Brasil em curto prazo? Quer dizer, a gente sabe que todo executivo que é eleito gera uma expectativa. No caso do Jair Bolsonaro, essa expectativa, além de grande, como você acabou de dizer, é messiânica, como se ele fosse realmente um enviado de Deus para resolver os problemas. E a gente sabe que não há problema fácil de ser resolvido. Como é que vocês pretendem lidar com a insatisfação da população que vai vir, com a frustração, já que ele não é Deus e não vai conseguir resolver os problemas do país num toque de mágica, né? Perfeito. Isso ele sempre falou, inclusive, durante a campanha, né? Ele tem um Messias no nome, mas ele não é o salvador da pátria. Na verdade, é uma responsabilidade de todos nós brasileiros, né? Nós todos vivemos dentro desse país e todos nós temos essa corresponsabilidade com o nosso país. Nós também temos que dar exemplo, nós também temos que trabalhar, nós também temos que exercer a nossa cidadania e ajudar o presidente. Mesmo se você não votou nele, como eu disse, ele será o seu presidente. Então, você precisa entender que estamos todos dentro da mesma aeronave e que o nosso Brasil ele precisa crescer, né? A gente está com o bico para baixo, né? O Temer pegou aí a aeronave Brasil quase realmente acabando, se encerrando. E ele está começando a levantar e agora eu entendo que vai dar uma guinada. Mas, de fato, o desafio vai ser imenso. Não podemos entender que ele é um salvador da pátria, ele é um ser humano como outro qualquer. As críticas virão, a gente já sabe disso. Principalmente aí nesse primeiro ano, vai ser um ano muito desafiador para colocar as contas em dias, para extinguir muitos cargos de pessoas inúteis que não produzem dentro, né, do sistema, que a gente precisa do Estado, esse Estado enorme. E o próprio Onyx Lorenzoni, que vai ser aí o ministro da chefe da Casa Civil, já falou de redução dos cargos, que vai ser de fundamental importância para sobrar dinheiro, porque dinheiro a gente tem, o Brasil produz, tem dinheiro, tem gente trabalhadora, mas a gente precisa de uma gestão eficiente, que é o que eles estão querendo trazer. Que além da questão moral, eles estão muito preocupados com a questão do liberalismo econômico, da redução de imposto, da carga tributária, de menos regras, de menos regulamentação, para dar liberdade individual para as pessoas empreenderem, crescerem no seu país e pararem de procurar outros países para mudarem do Brasil, né? Nosso país é rico, é produtivo, é terra fértil, e é aqui que a gente tem que ficar e trabalhar para que a gente deixe uma nova nação, né, para os nossos jovens. Aliás, até um parêntese, ontem mesmo ele comentou que não é o mais capacitado, mas Deus capacita, né, os escolhidos. Eu achei de muita humildade isso, sem né? dúvida. E, de fato, é isso que a gente espera realmente, que ele esteja capacitado aí e se capacite cada vez mais para governar esse país. Como é que foi essa aproximação com o Bolsonaro? Porque a gente sabe que, durante a sua campanha, você se auto-intitulava filha adotiva, né? Ele mesmo comentava isso e tudo mais, e você assumiu esse parentesco, digamos, entre aspas, com o Jair Bolsonaro. Como é que foi essa aproximação? Ela foi decorrendo dessa campanha agora, já nesse ano? Conta um pouquinho pra gente dessa... É a filha de coração, né? É considerada filha de coração, que muito me honra. Então, quando eu conheci o Jair Bolsonaro há 4 anos atrás, que eu fui lá em Brasília conhecer ele, eu falei, preciso conhecer.
esse deputado aí, ele é do Rio de Janeiro, eu vi num vídeo, eu falei, preciso conhecer, preciso saber quem é essa pessoa. Bati lá no gabinete dele, o gabinete dele era vazio, não fazia fila nem nada. Conheci ele, fiz uma entrevista com ele, né? E ao final da entrevista, a gente ficou ali batendo um papo e tal. Ele tem uma enteada chamada Letícia, né? E ele falou assim, eu vou adotar você também como filha, né? Pelos valores que a gente comunga, né? Os mesmos valores ali naquele momento. E aí isso ficou, né? De maneira muito afetuosa da parte dele, demonstrando, inclusive, que de machista ele não tem nada, né? Ao contrário, né? Inclusive, sou a representante da família Bolsonaro aqui na região, o que demonstra que ele é um cara de muito bom senso, de muito... Ele, como ele sempre fala, e eu sempre falava também, que nós fazemos amigos... Não é pela cor da pele, não é pela orientação sexual, não é pela condição financeira, não é pela crença religiosa. Nós fazemos amigos pelo caráter, né? Então, independente de quem seja, é pelo caráter. E o meu caráter com o dele se encaixou. E aí, carinhosamente, ele me chama de filha adotiva, de filha do coração. É uma brincadeira, mas que muito me honra e que a gente trouxe isso para a campanha para mostrar, olha, realmente a Letícia está alinhada com o capitão Bolsonaro. Então, muitas vezes, o discurso dele não combina com o que ele pensa realmente, né? Porque ele tem falado coisas, né? Durante a história dele como deputado, muitas vezes ele se manifestou de maneira homofóbica, de maneira contra as mulheres, né? A gente vê que agora ele está com um discurso diferente. Como é que você vê isso? Ou você acha que não há contradição aí? Olha, eu acho que ele está mais polido, né, para esse momento, que de fato é importante ele esteja mais polido. Acho que as pessoas precisam evoluir, né? Mas em momento algum, pelo menos comigo, eu nunca senti ele machista. Ao contrário, ele esteve aqui em São José dos Campos no dia 11 de janeiro de 2018, nós fizemos um evento aqui com ele em São José. Após o evento, ele foi para a minha residência, né? Ele, o filho mais novo, os 2 assessores, nós jantamos lá na minha residência e ele fez a convocação para mim, falando, Letícia, saia candidata a deputada estadual, porque nós precisamos de uma mulher como você, representando a família no estado de São Paulo, né? Então, assim, o Jair Bolsonaro que eu conheço não é preconceituoso. É porque hoje nós vivemos numa era, numa geração do politicamente correto. Você não pode fazer mais uma piada de gaúcho, você não pode mais fazer uma piada de loira, você não pode fazer... tudo assim, virou uma geração chata, né? Tudo é bullying, tudo é preconceito, tudo é fobia, né? Então a gente tem que... Eu não estou procurando um namorado, estou procurando um presidente da República, sabe? Estou procurando um cara ético, um cara decente, um cara que vai trabalhar, que vai trazer uma nova nação, né? Que vai fazer a gente crescer, a gente evoluir, não só na questão dos valores, dos princípios morais, mas na questão econômica mesmo, né? Tantos desempregados aí, as pessoas se preocupando com um discursinho que ele soltou uma piada, sabe? Não dá para a gente... vamos virar essa página, vamos em frente trabalhar para que o nosso país seja uma grande nação. Durante a sua campanha, você sofreu pelo fato do Bolsonaro ter essa imagem e ele a todo momento tenta, né, quebrar essa imagem de ser machista, de ser homofóbico e tudo mais. Durante a sua campanha, você também sofreu esse tipo de coisa, esse tipo de reação negativa pelo fato de você estar num partido de um candidato com esse perfil? Olha, eu sofri mais no início, quando ninguém falava de Bolsonaro aqui na nossa região, que a gente já falava sobre ele. Eu trouxe o Eduardo Bolsonaro, inclusive, aqui em São José dos Campos várias vezes, no Vale do Paraíba, né, em vários eventos. Então, lá no começo, que ninguém ainda falava de Bolsonaro, tal, eu fui bastante punida, digamos assim, né, por ser uma mulher que está com o Bolsonaro. Como assim, você é mulher e apoia o Bolsonaro? Eu falei, justamente por isso, né, por eu ser mulher, porque ele tem leis efetivas para proteção das mulheres, né? Não só das mulheres, mas eu não gosto dessa separação, mas já que a gente está falando dessa questão machista, né, dele ser machista, que não é, que é uma mentira, assim, não cola mais, né? A Folha de São Paulo tentando colocar esses rótulos nele. Quem conhece, quem sabe de perto, sabe que o Jair Bolsonaro de preconceituoso não tem nada. Eu sofri alguns problemas, sim, mas agora nessa campanha aí, teve um ou outro que fala, tal, mas a gente releva e bola para frente. Temos que trabalhar pelo nosso país. Você acha que ainda há um caminho para se quebrar totalmente essa imagem? Porque ainda a gente tem... os resquícios, né? Exato. Sim. E o medo também. Eu acho que essas eleições, elas foram marcadas muito pelo medo. O medo de, por exemplo, um PT assumir e voltar à crise, e um medo de um tiro no escuro com o Jair Bolsonaro como presidente, que a gente não bem sabia mais ou menos como seria a política econômica dele, como seriam algumas questões, até pelo fato,
de ele não estar presente em debates, ok, né, que pela saúde dele e tudo mais, e é o direito dele, mas ficou-se, muitas questões ficaram sobrevoando, ficaram à mercê do que a gente precisava mesmo saber de propostas efetivas. Agora sim a gente percebe o caminho se alinhando, né, o Paulo Guedes se posicionando, enfim, vários ministros já se posicionando com esse futuro mandato do governo, mas a gente percebeu isso, que foi uma eleição do medo do PT, o medo de um novo, de um tiro no escuro. Você acha que, a partir de agora, esse medo, a tendência desse medo é diminuir, a tendência desse medo, e como é que fica essa imagem do Bolsonaro diante de muitas pessoas ainda que tem essa imagem de um homem homofóbico, de um homem racista, de um homem que cita, por exemplo, vamos metralhar essa petralhada que está aqui, né? E são declarações que não condizem com o espírito democrático, né? Eu acho assim, o Jair Bolsonaro, ele ganhou repercussão justamente pela autenticidade dele. Por ele falar que todo brasileiro tem vontade de falar, mas o pessoal não tem coragem, né? E ele pode falar porque ele não tem rabo preso com ninguém, é o cara único fora do sistema, por isso que ele está eleito presidente da República. Esse medo, eu tenho medo, é desse discurso do Boulos, do ditador Boulos, falando que vai invadir a casa do Bolsonaro. É esse tipo de discurso que eu tenho medo. Eu tenho medo do discurso desse pessoal da esquerda que doutrina a criança, erotiza a criança a partir de 5, 6 anos de idade. Criança tem que ser criança, família educa, escola ensina. Eu tenho medo, esse pessoal da esquerda, inclusive homossexuais, que usam camisas do Che Guevara, que era um genocida, que matava gays. Isso que eu tenho medo. Eu não posso ter medo de um cara cristão, de um cara decente, de um cara honesto, de um cara que quer trabalhar pelo país, que deu a vida pelo país, que quer fazer um país unido, um país para todos, ao contrário da esquerda, que quer dividir, que dividiu a nossa nação, né? Que mandou dinheiro nosso para ditaduras de outros países, né? É disso que eu tenho medo, né? Então, assim, o Jair Bolsonaro é radical. Radical do bem. É um radical que gosta das coisas certas, né? Hoje em dia, parece que a gente gostar das coisas certas é errado, né? A gente gostar de defender a família, né? Mas quando você fala em defender a família, você está sendo homofóbico. É negativo. Tem diversos homossexuais que entendem que a família é a maior base de qualquer sociedade, que a gente tem que preservar a questão familiar. Isso é necessário e salutar para o desenvolvimento, inclusive, econômico, desenvolvimento moral, desenvolvimento cívico, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Então, não dá para a gente ter medo de alguém tão bem intencionado, tão correto como o Jair Bolsonaro. Até porque, legalmente, hoje é possível se constituir uma família de gays, né? E é possível também que os gays adotem crianças, né? Porque existem certas coisas que você não entende. Quer dizer, é melhor para uma criança ficar num abrigo, num orfanato, ou é melhor ela ser criada por duas pessoas, independente da condição sexual dela? É uma coisa a se discutir, né? A questão da religião. O casamento ele não veio do Estado, né? Ele veio da igreja, né? Quem instituiu o casamento foi a igreja. Então, o Estado não pode interferir. Mas eu sou a favor de que os homossexuais possam casar no civil, para que eles possam ter os direitos deles resguardados. Acho que isso é muito justo, São inclusive. duas coisas diferentes, você acabou de falar. Quer dizer, uma coisa é a igreja se negar a fazer uma cerimônia religiosa de um casamento, que não está dentro dos preceitos dela. Perfeito. Mas não quer dizer que você não possa ter um casamento civil, Sim. que é o que acontece hoje no Brasil. As pessoas confundem, infelizmente, isso. Né? Quer dizer, toda agremiação, seja ela uma igreja, uma associação de amigos, um clube de campo, seja o que for, ela tem direito a ter as leis delas, as regras dela, e você ninguém é obrigado a submeter ou não a essas regras. Quer dizer, uma coisa é o Estado de Direito, como você falou, que permite a união de homossexuais, outra coisa é a questão religiosa. Né? Sim, correto. Muito bem. Eu acho que a gente já até estendeu bastante o tempo aqui, porque o assunto realmente flui, é um assunto bastante interessante. E a nossa deputada tem uma voz muito boa no microfone, né? Que bom, obrigada. E tomara que essa voz seja ressoada na Assembleia, e que você consiga ter voz lá, o que é um desafio também grande, mas, como você mesmo disse, é um desafio que você vai enfrentar. É isso? Sim, vou enfrentar com muito amor, com muito empenho, com muita dedicação. É uma característica minha. Eu comecei a trabalhar, Rodrigo, com 9 anos de idade, num comércio pequenininho dos meus pais.
E eu aprendi ali a trabalhar, a ter essa essência do trabalho. Acho que isso dignifica qualquer pessoa, né? Salutar para o desenvolvimento do ser humano. E eu aprendi que trabalhar faz bem, e eu vou fazer isso, trabalhar dentro da política, fazendo, como eu falei na campanha, que é uma frase aí que eu usei bastante na campanha, fazendo uma gestão pública honrada, eficiente e que agrade ao coração de Deus. Podem contar comigo, com o meu empenho nessa missão aí ao lado do nosso capitão Bolsonaro. Só uma última pergunta. Você pretende procurar, por exemplo, o atual deputado Hélio Nishimoto para conversar com ele sobre as demandas da região, que pode estar em pauta para você poder continuar o que for necessário? Olha, na verdade, não havia pensado nessa possibilidade. Claro, posso conversar com ele tranquilamente. Acho que a gente tem que ter bom senso, relacionamento, equilíbrio, discernimento para a gente fazer o trabalho que as pessoas esperam da gente, né? Eu tenho já rodado bastante aí as cidades aqui do Vale. Vou continuar rodando, inclusive, outras cidades fora do Vale, que onde também tive votação, e nós precisamos trabalhar pelo estado inteiro. Mas tenho certeza que São José vai ser agraciada com o meu trabalho, não só de São José, o Vale do Paraíba todo, o estado de São Paulo, nesses 4 anos de mandato aí que temos pela frente. Letícia, quero agradecer a presença aqui em nome da SP Rio Mais, desejar muito boa sorte, força aí nessa sua jornada agora, né, diante da Assembleia como deputada estadual eleita, representando aqui a nossa região, mas não só a região, mas o estado de São Paulo inteiro. E a gente espera que retorne aqui mais vezes aqui para a gente poder acompanhar, e estaremos acompanhando o seu mandato de forma também crítica, né? E desejar sorte. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a todos aqui pelo carinho, pela consideração, a SP Rio, a todos os nossos internautas aí, telespectadores e ouvintes que estão ligados aí com a gente. Obrigada pelo carinho, pela consideração. Pode ter certeza que vocês têm aqui uma deputada de trabalho, de ética, de decência e com muita vontade de fazer um excelente mandato, porque aqui é trabalho. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, Letícia. Quero agradecer a audiência aqui que nós estamos tendo, tanto pelo Facebook da SP Rio Mais, como também do Jornal Vale. Lembrando que esse conteúdo depois, se você quiser rever essa entrevista desde o começo, vai estar já lá no nosso portal. Só acessar spriomais.com.br.